Olá, meus amigos da Abralab, sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje com um convidado mais que especial, Manuel Gomes. Ele vai dizer o que a empresa é, como ela nasceu, né, o que ele vai trazer de informações que são muito úteis para você do nicho de lavanderia. Tudo bem, Manuel? Um grande prazer, Alex, estar aqui com vocês na Abralab, podendo contar um pouco da nossa história e também do reuso de água no Brasil, Maravilha. Em especial no segmento das lavanderias. Maravilha. Para o nosso público, nós sempre trazemos aqui pessoas que são do nicho de lavanderia de forma direta ou indireta, né? Então, nosso podcast é assistido por muitas pessoas aqui no Brasil e semana passada tivemos uma surpresa interessante, até fora do Brasil, pessoas nos assistindo, né? Que bacana. Então, eu gostaria de, antes de falar sobre a sua profissão, eu queria ouvir um pouquinho sobre o Manuel. Quem é o Manuel? Eu caí de paraquedas na água pura, né? Fui militar, trabalhei na Caixa Econômica. E em 98, no final do século passado, fui convidado para participar de uma empresa que inicialmente era uma empresa de elaboração de projetos. Sim. Porque a questão do reuso, Alex, é uma coisa muito nova no Brasil. O reuso está aí há 13, 14 anos. Sim. Nossos primeiros grandes cases de sucesso, eles estão com essa idade aí. De certa forma, recente, então. O reuso é muito recente, ele é incipiente. Se você parar para pensar, eu acho que a gente não desenvolveu 20% da possibilidade do reuso. Né? A gente trabalha, inicialmente, começamos a fazer projetos para que as empresas tratassem os seus efluentes e se adequassem às normas ambientais vigentes, para poder descartar na rede de esgoto ou em corpo hídrico receptor. E, passada essa primeira fase, a gente foi vendo que, cara, mas a água fica muito boa, por que a gente vai descartar essa água Sim. e usar uma água nova? Sim. Então, iniciaram-se as experiências de reuso de água, isso em 2012, 2013, e a crise hídrica paulista foi um grande divisor de água. Sim. Em 2014, que a gente viveu aqui, estamos vivendo momentos Sim. difíceis aqui na capital paulista, mas a de 2014 foi muito forte, né? Então, já tinha rede de televisões tentando arrumar uma forma de trazer soluções. Sim. Então, foi um momento muito forte do reuso de água no Brasil. Entendi. E hoje, a nossa empresa praticamente é voltada para o reuso de água. Hoje nós temos 1.114 estações em vários segmentos. Né? Nós trabalhamos aí lavagem de ônibus, trator, caminhão, empresa de beneficiamento de mármore granito, laticínio, frigorífico, mas o nosso carro-chefe é o segmento têxtil. Maravilha. Então, Maravilha. As tinturarias, as lavanderias de beneficiamento de jeans, as estamparias, na parte têxtil da higienização, que entram as lavanderias domésticas, hoteleiras, hospitalares, de panos industriais, especializados em enxovais de bares e restaurantes. Então, Sim. assim, é uma gama enorme, a Abralab está junto aí, Sim. essa parceria junto do Brasil todo aí. E a gente veio galgando e hoje temos casos excepcionais. Sim. O que a gente fala de caso excepcional? São investimentos com payback de 6 meses. Muito Né? bom. Então, muito assim, é uma demanda que vem aumentando a cada dia. Né? A gente fala que... Eu vim até com o Enéas, agora meu representante agora de São Paulo, foi pegar no aeroporto e a gente estava fazendo uma lembrança da quebra de paradigma. Sim, Como sim. que foi difícil a quebra de paradigma. Uma lavanderia, por exemplo, uma lavanderia hospitalar, que vem com efluente carreando sangue, Sim. fezes. Como é que eu vou tratar essa água e vou lavar a fronha do travesseiro que vai para a CTI? Sim, sim. Então, houve um momento de muita dificuldade, preconceito, né? O preconceito é a palavra. Mas a gente conseguiu transpor essa barreira e hoje o reuso ele caminha a passos largos e eu tenho certeza que muito há de ser feito no segmento das lavanderias. Maravilha. Olha quanta coisa interessante que vocês têm aí para aprender. Eu já estou aprendendo aqui. Então, olha quantas coisas. Façam suas perguntas. Aqui estão nossos comentários. Façam suas perguntas, que no devido tempo ele vai estar respondendo para nós aqui, certo? A empresa que você é CEO, na verdade, é uma sigla. Eu dei uma olhada no site e eu vi que é uma sigla. Água pura não está ligada à pureza da água. Pura é projetos para o uso racional da água. Então, o que a gente quer? Executar projetos que, de certa forma, vão impactar na sustentabilidade. Ótimo. O que é sustentabilidade? Uma empresa que gasta 200 mil litros de água por dia
como que ela vai trabalhar? Sim. 1 milhão de litros. A gente tem estação de 50, 60 mil litros por hora. Sim. Então, assim, são empresas grandes consumidoras e que precisam, de certa forma, minimizar esse impacto ambiental. Sim, né? sim. Mas, Alex, é muito importante que a gente ressalte que o reuso de água não é só uma forte ferramenta da sustentabilidade para quem não tem água. Sim. Né? Em 2021, nós participamos, a pedido da Globo News, foi feito um programa Água de Reuso. Sim. Com o André Trigueiro, já fiz algumas reportagens com o André Trigueiro, e, na época, a gente pegou na época, a gente tinha 1.030 estações, a gente pegou todas das estações que foram implantadas exclusivamente para reuso e a gente dividiu essas motivações em quatro fatos. O primeiro de todos, com 34%, é a economia financeira, que é o que puxa Sim. a maioria das demandas. Sim. Né? Então, a gente tem casos, por exemplo, vou citar um exemplo, a Lavos, Lavanderia Industrial Hospitalar de Americana, São Paulo. Eles pagavam R$138 mil de água, é uma empresa que trata 35 mil litros por hora. Nossa. E além de pagar pela água, ainda existe a possibilidade, em algum momento, não tem água para usar. Sim. Então, assim, Sim. às vezes as motivações se completam. Sim. Então, assim, essa empresa, quando a gente fez o tratamento, no primeiro mês já deu 113 mil de economia líquida. Eu estou falando de um investimento de R$600 mil. Sim. Então, um payback de 5 meses. Então, a gente tem, por exemplo, lavanderia em Copacabana, lavanderia no Leblon. Quanto maior o valor pago pela água, aqui no caso de São Paulo, Sabesp, Minas Gerais, Copasa, lá no meu estado, Espírito Santo, a Cesan, e várias, Embasa, Pernambuco. Quanto mais a lavanderia paga pela água e esgoto, melhor é o payback. Sim. Quanto mais rápido é o payback. Né? Então, às vezes, você tem um tratamento de uma lavanderia pequena. Eu gasto 8 mil litros de água por dia. Eu estou pagando aqui R$30 o metro cúbico. Quando a gente fala R$30 o metro cúbico, a gente considera 15 a entrada da água e 15 é o esgoto. A gente reusa essa água por 5. Então, é uma economia muito grande. Então, se ela gasta 10 e economiza 25 em cada 10, é 250 por dia. Entendi. Nós estamos falando de 7.500 por mês. 7.500 por mês, um investimento de 40, 50 mil, nós estamos falando de payback aí de 6, 7 meses. Sim. Né? Então, assim, o primeiro fator é esse, 34%, economia financeira. O segundo grande fator que motiva as empresas, e aqui nós estamos falando de lavanderia, que é o nosso segmento, é a perspectiva de escassez. Sim. O que acontece hoje? Tem muita lavanderia que usa água da companhia de saneamento, mas tem muita lavanderia que usa água de poço artesiano. Sim. Então, é normal. A companhia de saneamento, em algum momento do dia, não consegue te ofertar água. Então, por exemplo, eu fiz uma lavanderia em Belo Horizonte que 2 horas da tarde não tinha mais água. Uhum. Aí ele teve que comprar um terreno vizinho, comprou 8 caixas de 20 mil litros, ele estocava água de noite para conseguir romper à tarde lavando roupa. Sim. Então, assim, quando a pessoa começa a sentir que vai ter problema com água, às vezes ele não tem, mas ele já está vendo ali, está sendo visionário, vai vir problema por aí. Então, a segunda maior demanda é a perspectiva de escassez. Entendi. Né? Às vezes acontece, o camarada quer economizar e ele já sabe também que ele vai ter problema. Então, às vezes, os fatores se completam. Né? A terceira motivação, que muito pouca gente imagina que seja, e até nós tomamos susto com isso, é a falta de ponto de descarte. Então, hoje, o que acontece? Eu estou fazendo, só para você ter ideia, segunda-feira a gente inaugurou uma lavanderia industrial hospitalar em Presidente Prudente, aqui em São Paulo. Ontem eu inaugurei uma lavanderia de aviamentos, que faz branqueamento de tecido, pano de chão, pano de prato, lá em Itaporanga, na Paraíba. Esse caso de Itaporanga, ele não tem ponto de descarte. É uma lavanderia que está a 3 quilômetros da cidade, uma zona rural, que não tem rede de esgoto e não tem rio por perto. Então, ele tem que tratar para reusar água na lavanderia ou para deixar a água dentro de um padrão que ele possa executar rotinas de fertigação. Ele tem que sumir com a água. Então, por exemplo, estou fazendo 2 obras no Maranhão.
Passo do Lumiar e a outra cidade agora... Hoje nós estamos com 37 obras em andamento. Essas duas no Maranhão são motivadas por não terem ponto de descarte. Sim. Estou fazendo 2 obras em Maragogi também, dentro de resorts, que também não tem ponto de descarte. Então, assim, esse fator, ele responde hoje por 27%. Então, é 34% economia financeira, 29% perspectiva de escassez, 27% é não ter ponto de descarte. Sim, sim. Então, é bastante considerável. É muita análise a ser porque as feita. pessoas acham que reuso de água, eu não tenho água, eu tenho que reusar. Mas existem outros fatores. Sim, sim. E, por último, 10% das motivações são pelas certificações ambientais. Certo. Essas lavanderias hoje, no caso do nosso segmento em especial, elas estão recebendo imposições que vêm de suas certificações ambientais. Sim. Eu estou falando de ISO 14, eu estou falando de ABVTEX, eu estou falando, no caso das lavanderias de jeans, do ZDHC. Então, hoje, por exemplo, os grandes magazines, Renner, C&A, ele só lava na sua... Você tem uma lavanderia de beneficiamento de jeans, você lava 5.000 peças por dia. Ele só lava com você se você reusar água. Por causa da certificação ambiental do ZDHC. Entendi. Então, assim, a BVTEX também está impondo. Então, 10% dessas demandas vêm motivadas por imposições via certificações ambientais. Muito importante. Olha quanta informação que nós estamos recebendo em poucos minutos. Por exemplo, a Alemanha, a Europa, reusa água desde 1970, 1984, 85. Sim. O reuso de água, para você ter ideia, Alex, em plenos 2025, nós não temos uma normatização. Sim. Como é que você reusa água em lavanderia? Eu tenho uma água de qualidade, que a gente analisa, essa água lava a roupa tem qualidade, a roupa está desinfectada, mas a gente não tem uma normatização. Não existe normatização no Brasil ainda. Né? Esses países reusam esgoto. A gente também faz tratamento de reuso de esgoto sanitário. Sim. Mas, assim, o Brasil está caminhando a passos lentos, mas está caminhando. Sim. Mas, infelizmente, a normatização a gente não tem. Então, existem grandes organismos hoje levantando essa bandeira, né, trabalhando em prol dessa normatização, mas a gente não tem isso ainda. Sim. Né? Então, se a gente não tem normatização, a gente... Não é que o Brasil seja marginal no reuso de água, mas a gente tem muito a evoluir ainda. Entendi. Muito bom. Então, Manuel, é o seguinte, tem as minhas perguntas que eu vou fazer no meio para você, porque eu também, como eu participo de todos os cursos aqui da Abralave, eu estou quase migrando para a área de lavanderias também, né? Será muito bem-vindo. É verdade. E tem algumas perguntas que nos enviam, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, que são as dores que cada um deles enfrentam, independente do padrão de lavanderias, do porte da lavanderia. Uma delas é o seguinte... Sobre os efluentes brutos, né? Águas geradas e descartadas pelas lavanderias, né? Eu gostaria que você nos desse uma explicação maior, porque as pessoas têm muitas dúvidas nesse ponto especificamente. Vamos falar do segmento da lavanderia de roupa branca. Hoje no Brasil, lavanderias domésticas e lavanderias hoteleiras, elas não necessariamente elas são obrigadas a ter tratamento de efluente. Sim. Hoje, a gestão ambiental, a tendência é a municipalização. De 6, 8 anos para cá, a gestão, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, que era a CETESB, hoje, quando você abre uma lavanderia em Piracicaba, você não tramita sua licença ambiental na CETESB. Sim. Você transmite na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba. Sim. Secretaria Municipal de Meio Ambiente Americana. Né? Então, hoje, o meio ambiente municipalizou. As lavanderias domésticas e hoteleiras, elas ainda não são obrigadas a tratar os efluentes. Por quê? Porque grande parte das lavanderias já utilizam produtos biodegradáveis. Então, quando a gente fala de DBO, DQO, que são as demandas químicas de oxigênio, demanda bioquímica, ela já está um nível abaixo do esgoto sanitário tradicional. Sim. Tá? Quando passa para a esfera hospitalar, aí já entra em imposição. Sim. Então, hoje, se você vai abrir uma lavanderia hospitalar, você faz uma consulta no órgão ambiental municipal, que vai te atender, e ali vai vir uma condicionante ambiental. Para você tem que tratar o efluente. Entendi. Então, a gente trata o efluente, mas a gente possibilita o reuso da água. Então, a água de lavanderia, a pergunta sobre efluente bruto,
ela não é extremamente contaminante. Existem muitos outros segmentos piores. Por exemplo, um lava-jato automotivo de um posto de gasolina, às vezes é pior para a cidade do que uma lavanderia. Por quê? Porque naqueles efluentes do lava-jato automotivo carregam, por exemplo, óleos e graxas, que quando vai para o tratamento da cidade, os óleos e graxas são o inimigo do tratamento biológico. Sim. Já a água com o nível de surfactante enquadrado 0,2, 2 miligramas por litro, que é mais ou menos o da lavanderia, não é tão problemático. Entendi. Né? Mas no caso da lavanderia hospitalar, hoje no Brasil é condição sine qua non que tem a estação para tratamento. Muito bom, muito bom. Então, respondida a sua pergunta, que foi pelo Instagram, né? Daqui a pouco nós vamos pegar mais perguntas também que vão chegar ao vivo também. Algumas Essa interatividade, Alex, é muito importante porque é o que você falou, a gente entende as dores que vêm do Brasil inteiro. O Brasil é um país extremamente grande e de várias realidades. Sim. Então não adianta também a gente focar na dor paulista ou na dor carioca, na dor mineira. Sim, a gente tem muito... Sim. Nos cursos, por exemplo, Manuel, eu percebo isso. Dependendo da região, a geolocalização ali, algumas lavanderias têm realidades totalmente diferentes em ambas as situações, né? E tem muitas perguntas aqui que, quando chegam para nós, 80% dos participantes não entendem aquela pergunta, porque é uma realidade que não existe para ele, para uma lavanderia no Macapá, no Maranhão, enfim. Então é muito Hoje eu recebi uma demanda de uma lavanderia do Macapá. Ontem eu inaugurei essa lavanderia de beneficiamento, de branqueamento de tecidos em Itaporanga. A gente está com 2 lavanderias grandes em Fernando de Noronha. Sim. Fernando de Noronha são cases de sucesso. Eu tenho depoimento do diretor dessa lavanderia de Fernando de Noronha. Ele falou, não existiria a possibilidade de a gente ter a lavanderia aqui se não tivesse ferro de água. Porque Fernando de Noronha, toda a água utilizada no arquipélago, ela é dessalinizada. Então, por exemplo, você tem uma lavanderia que você gasta 100 mil litros por dia, é humanamente possível. Sim, você tem que passar o dia inteiro correndo atrás de caminhão-pipa e pulando na frente dos caminhões. Então, assim, inviabiliza o tratamento, a existência da empresa. Né? Muito no caso, bom. lá é uma lavanderia industrial hoteleira. Muito bom. Olha, muitos detalhes. Muitos. Tem mais uma aqui, que é do Instagram, que mandaram pra gente já faz um tempo até. Tratamento preliminar. Gradeamento para retenção de fiapos e sólidos grosseiros. Como que você nos explica? Independente da pessoa ter o tratamento visando enquadrar para descarte ou reusar água, as lavanderias elas já têm uma obrigação de ter esse tratamento preliminar. Sim. Por quê? Se você tem uma lavanderia aqui no Ipiranga, por exemplo, sim, e se você não retém fiapo sólido grosseiro, esse fiapo sólido grosseiro ele vai desembocar na rede de esgoto. A possibilidade de dar um entupimento e aquilo ali virar um problema sério, denúncia é muito grande. Sim. O gradeamento ele já é uma condição sine qua non para a existência da lavanderia e para o tratamento mais ainda, porque evita entupimento de bomba. Porque quando existem 2 tipos de tratamento em lavanderia. Todos eles são físico-químico. O que é o tratamento físico-químico? Você adiciona produto químico, coagula, flocula e decanta. A água limpa, você filtra e você está apto para usar. Né? Água limpa e desinfetada. Você pode fazer o tratamento por batelada ou processo contínuo. O processo contínuo é um processo também físico-químico, só que destinado a grandes lavanderias, grandes consumidores. Então, por exemplo, a gente tem tratamento contínuo de 40 mil litros por hora, 60 mil litros por hora. A nossa maior estação trata 100 mil litros por hora. Né? Então, a água sai da lavanderia, cai dentro de um tanque, né? Que a gente chama de tanque de homogeneização, que muito embora as pessoas achem que água de lavanderia é tudo igual, não é. Ela é cinza, mas tem uma água que vem com pH 4, tem uma água que vem com pH 10. Então, essa homogeneização é necessária para que a gente tenha uma água média. Então, a água vem da lavanderia, cai nesse tanque, bombeia na vazão que a gente quer tratar, 20, 30, 40 mil litros por hora, dosa os produtos através de bomba dosadora, tem os decantadores com o tempo de detenção, que é o tempo necessário para que a sujidade decante, e a água limpa fique pronta. Esse tratamento contínuo são para as grandes lavanderias. Para a lavanderia de 30 mil litros por dia, 40 mil litros por dia, 50 mil litros por dia, ou até mesmo
4 mil litros por dia, 5, 8, 10, Sim, a gente sim. faz por batelada. O tratamento por batelada é um tratamento mais simples, que a gente faz a dosagem manual, mas os resultados são fantásticos. Né? E hoje a gente consegue adaptar a batelada, por exemplo, eu tenho aqui na Tutibelli de Santo André um tratamento que é dentro da lavanderia. Sim. Né? Aqui em Valinhos, na Lavic, que é na parte de trás da casa. Então, a batelada, o que é a batelada? Qual a diferença do contínuo para a batelada? O contínuo, você trata uma vazão constante. A batelada, a lavanderia gasta 10 mil litros por dia. Vamos fazer por bateladas de 5. O que é batelada? Eu junto 5 mil litros, trato 5 mil litros, tiro a água tratada. Juntei mais 5, trato. Então, por exemplo, sim, como a batelada demora 2 horas, quem tem um tratamento por bateladas de 5 mil litros, ele poderia fazer 5 bateladas por dia. Entendi. Ele pode tratar 5, 10, 15, 20, 25. Sim. Então, por exemplo, a Tutibelli aqui de Santo André, quando a gente instalou o processo, ela gastava 4 mil litros por dia. E existia previsão de passar para 6, que ela tinha comprado uma máquina maior, e existia essa previsão da expansão da produção da lavanderia e também do volume de efluentes. Hoje, eu conversando com o operador, eles fazem 5 bateladas por dia. Sim. Então, eles que tratavam 2, 4, hoje eles tratam 10. Sim. Então, é um tratamento também que aceita essa possibilidade de expansão. Entendeu? Sim, para mim que sou leigo, então ele seria fragmentado. Então eu tenho processos. A batelada é um tratamento de um valor único. Manel, a minha lavanderia gasta 20 mil litros por dia. Eu posso fazer por bateladas de 5, eu posso fazer por bateladas de 10, eu posso fazer por batelada de 20. Entendi. Se eu fizer batelada de 20, eu vou fazer uma batelada por dia. Se eu fizer de 10, 2 bateladas por dia. Entendi. Se eu fizer de 5, 4 bateladas por dia. Sim, Manel, sim. mas o que muda? Às vezes o espaço, Sim. às vezes, né, Sim. alguns fatores que a gente tem que analisar. Entendi. De acordo com o espaço disponível. Vou virar craque nisso, mano. Vou virar craque nisso. Vamos juntos, vamos juntos. Tem mais uma feita aqui, que foi em um curso que nós fizemos, que é o seguinte: reuso direto e reuso pós-tratamento. O que você tem para nos dizer sobre isso? O reuso direto e pós-tratamento, no segmento de lavanderia, ele veio, por exemplo, há 8, posso estar errado, há 8 a 10 anos atrás, as grandes fábricas de máquinas nacionais importadas começaram a vender máquinas com 2 drenos de saída. Né? Então, por exemplo, quando você fazia a lavagem pesada, você descartava por um dreno que caía numa canaleta e ia embora para a rede de esgoto. Sim. Quando você fazia os últimos enxágues, que é uma água Sim. mais limpa, Sim. caía por outro dreno e ia para um tanque para você reusar. Então, a água dos últimos enxágues eram reutilizadas diretamente, sem precisar tratar, nos primeiros enxágues subsequentes. Sim. Não, Sim. Você pegava uma água de um banho, uma água limpa, e reutilizava no banho pesado. Né? Então, esse é o reuso direto, que é um reuso que eu não tenho custo. Né? Você faz lá o tanque, a bomba para voltar. E o reuso pós-tratamento é o que a gente faz. A gente, às vezes a pessoa me liga e fala assim: Manel, mas o seu tratamento é só para as águas dos últimos enxágues? Não. A gente trata toda a água. Então, por exemplo, a gente inaugurou 2 lavanderias hoteleiras em Búzios. Ele gasta hoje de 40 a 60 mil litros por dia. Em 62 dias, ele entrou só com 18 mil de água nova. Você imagina. Sim. A segunda, ele falou: Manel, se eu te falar que eu passei 3 meses com a mesma água... Entendi. Então, assim, normalmente a gente reusa por 15 dias, descarta e pega a água nova. Às vezes a pessoa tem um poço artesiano que não dá para atender a lavanderia, mas aí ele vem gradativamente, ele trata todo dia 50 mil litros por dia, reusa 45 e 5 ele bota de água nova. Sim. Então o poço dele tem como fornecer 5, não tem como fornecer 50. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora não é pergunta de ninguém, é minha pergunta dentro do que eu ouço nos cursos das dores individuais de cada região, enfim. Você que conhece muitos proprietários de lavanderias, você acredita que ainda há uma desinformação muito grande
da forma disso ser usado, desse serviço ser usado, porque, por exemplo, em um dos cursos que a gente participou aqui, eu percebi que na questão do reuso da água, o proprietário da lavanderia não tinha conhecimento algum. Qual é a análise que você tem em relação a como as lavanderias estão trabalhando, como elas têm essa informação, ou se elas não têm, está muito aquém ainda do que se deveria, porque pelo que eu percebo nas perguntas, nos cursos, eles desconhecem muito das informações que você está trazendo aqui. Qual que é a realidade das lavanderias? Eles estão trabalhando da forma correta ou ainda está muito longe disso, na sua visão? Rapaz, você fez uma pergunta extremamente pertinente. A loucura de tudo é a gente viver num mundo de muita informação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem janelas e espaço. Eu estou falando às vezes eu converso com um paulista né? Por quê? Porque o proprietário da lavanderia, ele acorda cedo, ele trabalha, ele tem lá o corre dele, as rotas, a atenção ao cliente, e às vezes, né, ele ouve de alguém, olha, né, eu já fiz tratamento para uma pessoa que falou assim, cara, é a terceira empresa que eu procuro. As duas primeiras deram errado. Então, assim, existe existia o preconceito. Sim. E existia também a pouca competência em atender às demandas que apareciam. Sim. Então, eu até fiz um post sobre o nosso curso e uma das minhas clientes falou assim, eu tentei 3 vezes e quando cheguei na Água Pura, então assim, já era uma coisa que vinha do pai dela, que era o proprietário da lavanderia, que sempre falou em reusar água por pensamento bacana, ambiental, mas as tentativas foram frustradas. Sim. Então, assim, muito embora a gente viva num mundo de muita troca de informação, extremamente interativo, você joga em tratamento de efluente, vai aparecer um site, vai aparecer outro, Isso. mas existe muita desinformação. Sim, né? Eu já não falo tanto de preconceito. Né? Sim. O preconceito, ele ficou para trás. Né? Eu vou te contar um caso que né, há uns 15 anos atrás, é tanta lavanderia que a gente não lembra a data, mas deve ter sido 2012, 2013, posso estar errado. A gente inaugurou 2 lavanderias aqui em São Paulo, que eles tinham uma unidade que era para atendimento de pet shop. Sim. E uma para atendimento de salão de beleza. Sim. Eu não vou citar o nome, mas os 2 proprietários são super queridos, são super amigos meus, mas eu estou querendo falar da questão do preconceito na época. Sim. Né? Eles são de outra nacionalidade, o país deles já fala de reuso há muito tempo. E em 2000, vamos botar 2016, foi depois da crise hídrica aqui de São Paulo. E aí, quando a gente fez o tratamento deles, coincidentemente, a Globo News me ligou pedindo pauta de reuso de água. E eu falei, inaugurei uma lavanderia muito bacana em São Paulo e seria legal vocês filmarem lá. Aí fizemos uma reportagem, o André Trigueiro veio do Rio para São Paulo, aquele negócio todo. E quando a gente chegou de manhã na lavanderia, a gente tinha botado umas placas, aqui tratamos e reusamos todo o nosso efluente, papapá, aquele negócio todo. E aí, nada do proprietário chegar, e o André já nervoso, com a equipe toda de produção, aquele negócio todo. E aí, daqui a pouco, demorou, era para começar às 8h30, já era quase 10 horas da manhã. Daqui a pouco, quando a gente está olhando lá, ele pediu para tirar a placa, aqui tratamos e reusamos todo o efluente, e mandou botar uma placa, estação de tratamento de água, aqui tratamos os nossos efluentes. Aí André viu aquilo e falou assim, rapaz, eu estou vindo te entrevistar justamente por causa do reuso e você está tirando a placa do reuso. Eu estou falando isso de gente de outra nacionalidade que não tinha preconceito, o preconceito dele era, será que os meus clientes vão aceitar isso? Sim. Então, assim, a gente viveu períodos muito difíceis, né? Né? Eu hoje estava até pensando, um dia desse eu conversei com um grande proprietário de uma lavanderia hoteleira lá de Natal, que é a maior lavanderia de Natal, uma lavanderia top, maquinário, tudo da melhor qualidade. E a gente fez o tratamento lá, esse talvez tenha sido o único tratamento que eu fiz em lavanderia por decisão, por meio ambiente. Ele tinha água de poço, não precisava tratar, não estava sendo imposto pela prefeitura, ele fez o tratamento por consciência ambiental. E muito bacana falar isso. Eu já falei várias vezes para ele.
que ele é o único, Sim, né, sim. que fez isso. E eu falava com ele, Leonardo Pisato, dono da lavanderia Arco-Íris, uma grande lavanderia hoteleira. Já ficou um abraço para ele. Grande Leonardo Pisato. E na época eu falava com ele, Léo, traga os hoteleiros aqui, porque ele trabalha para os grandes hotéis. E você sabe, esses grandes grupos hoteleiros hoje, todos eles são capitais. Sim. Francês, holandês, Sim. Italiano. E esse pessoal que investe capital, eles não querem saber de passivo poluidor, cara. Eles querem a coisa certa. Sim. Então, hoje a gente tem feito muito resort. Sim. Por causa disso, né? Por isso até que eu te perguntei aquela hora em relação ao E aí eu falava com ele na época, Léo, traga os hoteleiros para cá. Sim. Que a sua lavanderia, além de ser fenomenal, isso eu estou falando, ele foi um dos pioneiros do Reus de Água. Porque em algum momento o Reus de Água vai ser obrigatório. Uhum. Você como visionário e pioneiro, você tem que tirar proveito disso. E um dia desses ele me mandou um vídeo muito bacana da lavanderia dele, que ele fez um vídeo corporativo justamente para apresentar para os grandes resorts e os hotéis que ele mostrando a estação, falando da sustentabilidade, aquele negócio todo. E aí ele me mandou, eu fiz um corte, postei também nas nossas redes sociais, e aí ele me mandou um áudio dizendo que, no começo, ele também tinha muito preconceito, sim, né, porque ele não sabia da eficiência da higienização, da qualidade da higienização, mas que, passado o tempo, ele falou assim, eu vou te confidenciar um negócio. Uhum. Hoje, eu reconheço e eu falo para todo mundo, a água de reuso é melhor que a água nova. Sim. Porque a água de reuso traz consigo alguns resíduos de sulfactante, detergente, amaciante. Então, a água de reuso, e a gente já fez outros testes no escuro, né? Você pegar água de reuso e pegar a água da companhia, mandar para o laboratório e falar assim, não dizer qual é qual, e falar assim, qual que é melhor? Qual que é melhor? Sim. Então, assim, ele fala, eu reconheço que hoje é muito melhor, e ele fala, Manel, como você me dizia há 10 anos atrás. Uhum. Eu não sei se 10, 8, 9. Hoje eu tenho trazido os hoteleiros aqui, e a visita à estação é um carro. Olha um ponto forte. Olha só. Ele tem uma lavanderia maravilhosa, mas a estação de tratamento... Entendi. Então, a estação de tratamento hoje, Alex, é uma ferramenta de um ganho institucional. Sim. A questão do ESG, que crê... A ESG nem se fale, né? Nem se fale. A ESG hoje veio... Hoje não, né? Então, estamos falando aí de economia circular, ESG, que veio gradativamente. O segmento têxtil sempre foi um vilão. Sim, né? sim. As tinturarias, as estamparias, mesmo as lavanderias de higienizações sempre foram vistos como vilão. É um segmento que avançou muito nessa questão, justamente pelas imposições ambientais, as certificações ambientais, às quais elas estão, né, respondendo, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Sim. Por exemplo, eu vejo alguns documentários, alguns filmes mais antigos até, que mostram mesmo esse cenário de vilão, né, da indústria têxtil. Né? Sempre então, você vê documentários, filmes, e hoje você já vê que isso mudou a visão, né? Mudou muito em relação a isso. Dividiu. Né? Ele continua ainda sendo... não um grande poluidor, ele é um grande consumidor de água. Sim. Então, sobre a responsabilidade, sobre a obrigatoriedade de ele ter que ter água, também, simultaneamente, vem a responsabilidade de ele tratar bem a água. Sim. Mas evoluiu muito. O segmento têxtil hoje, dificilmente você vê uma empresa que já não tem tratamento. Existem. Sim. Tá? Mas já não é como antigamente. Antigamente era normal você fazer o tratamento de efluente, a pessoa tratar 20 dias, aí o dia que você chega lá, um mês depois, a estação foi transformada em bicicletário, porque o órgão ambiental foi lá e deu ok na visita e ele estava em tratar. Hoje não. As empresas têm um tratamento, operam o tratamento, tiram proveito desse tratamento e utilizam isso como uma forte ferramenta institucional. Sim. Né? Olha quanta dica de ouro para vocês que estão nos assistindo. A Abralab sempre trazendo entrevistados que vêm aí a somar ainda mais no crescimento da sua lavanderia, ok? Tem mais uma perguntinha aqui? E outra coisa, Alex, deixa eu te cortar um pouquinho. Sem problema. Eu gostaria de abrir aqui, nós estamos falando no segmento de lavanderia. E aqui nos bastidores eu estava comentando que é normal
que o proprietário de lavanderias menores, lavanderias de bairro, fala assim, não, mas esse negócio de reuso é para lavanderia grande, lavanderia industrial, lavanderia que lava 4 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas. Eu lavo 500 quilos. Sim. Não. Cada caso é um caso. A gente pode fazer um estudo de viabilidade. Sim. O investimento... Hoje, para você ter ideia, o investimento, dependendo da estação, é mais barato que uma máquina de lavar. Sim. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo. Então, se a pessoa paga pela água e se ela vislumbra a economia financeira, vale a pena, né, fazer um orçamento sem compromisso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E essa dica é importante. Pega a dica. Pega a dica aí. Mais uma perguntinha que mandaram para nós aqui. Homogeneização. E qual o processo mais indicado para o reuso de águas em lavanderias? O que você indica para nós? A homogeneização foi aquele ponto que eu já falei para você. A lavanderia descarta várias águas e a gente tem um tanque para a gente homogeneizar. Para tentar ter uma água média. Sim. O melhor tratamento para a lavanderia, existe tratamento biológico, lodo ativado. Só que o que acontece? O tratamento biológico, ele reduz as cargas orgânicas, DBO, DQO e alguns outros parâmetros, mas a água final não é uma água limpa igual de torneira. Entendi. Então, ela enquadra o padrão da água para você descartar no rio, por exemplo. Sim. Mas a água não fica em condição de você reusar. Então, existem tratamentos biológicos, lodo ativado, tratamento até anaeróbio, mas o mais indicado é o físico-químico, que é com adição de produtos químicos a limpeza da água. É como se fosse um tratamento de piscina. Com adição de produtos, você tem uma água tratada em condição de ser usada. Então, é o físico-químico. Que esse físico-químico aí pode ser contínuo ou por batelado, como eu já te expliquei. Maravilha. Então, você coloque as suas dúvidas aqui nos nossos comentários, fique por dentro aí. Muita informação ainda para ser acrescentada para vocês, ok? Então é o seguinte, mais uma pergunta que nós temos aqui de participantes dos nossos cursos. Hoje os participantes mandaram muitas perguntas para nós, que até eu estou aprendendo bastante também. Espaço físico necessário para a instalação de uma estação para o reuso de água. Qual que é o espaço físico necessário? Pensa em pequena, média e grande porte de lavanderia? Essa resposta tem que estar subsidiada pela geração da lavanderia. Sim. Né? Se você fala para mim que eu gasto 5 mil litros por dia, o espaço disponível é um. Se eu gasto 30 mil litros por dia, é outro. Sim. Mas eu vou dizer para você, a gente tem lavanderia em mezanino de loja, em fundo de quintal. Eu nunca cheguei numa situação que a gente não conseguiu implantar um sistema de reuso por falta de espaço. Olha só, né? Hein? É lógico que hoje, por exemplo, hoje com esse boom da lavanderia de alto atendimento, a lavanderia self-service, que é uma tendência mundial, essas lavanderias ocupam pequenos espaços, às vezes, dentro de container. Sim. Né? Eu até passei uma proposta agora lá para o Ceará, que ela tem o container com a lavanderia, mas tem um espaço atrás do container que a gente pode fazer. Então, assim, a questão do espaço é difícil falar. O que eu posso dizer é que sempre tem um jeito. Né? Não vou dizer para você que todas têm espaço, mas assim, lavanderias grandes têm. As lavanderias pequenas, guardadas algumas... Por exemplo, eu fiz 2 lavanderias em Vitória, que quando eu entrei, eu falei, cara, não vai dar. Sim. Eu estou atendendo uma demanda de Copacabana também, que é uma lavanderia num prédio antigo, no térreo, e que assim, a gente vai fazer um mezanino, uma estrutura elevada em metal para fazer o atendimento. Vai ser dentro da lavanderia. A gente já fez várias dentro de lavanderia. Mas assim, para tudo tem jeito. Sim. Basta querer. Maravilha. A engenharia está aí para isso mesmo. Tecnologia à nossa disposição. É isso aí. Exatamente. Mais uma aqui. Espaço físico, custos totais para o reuso de cada 1.000 litros de água. Qual que é a média aí que você calcula? 1.000 litros de água, a gente chama de metro cúbico, né? Então, quando a gente fala, uma lavanderia gasta 10 mil litros por dia, então são 10 metros cúbicos. Então, por exemplo, eu não sei, dependendo do bairro, nós estamos aqui de São Paulo, tá? Podcast aqui em São Paulo. Dependendo do bairro, o metro cúbico está 18, está 23, 30, dependendo do bairro, varia muito, né? Por exemplo, tem Copacabana está 49, Leblon tem lugar que é R$ 62. Sim. Então, hoje, qual é o custo?
Varia muito de cidade para cidade, porque hoje a empresa de produto químico, se ela está na sua cidade, por exemplo, São Paulo tem um monte de empresa. Sim. Então, por exemplo, se você está no interior, você tem o custo do produto mais o frete. Mas hoje, o custo ele orbita de 4 a 5,80 por cada 1.000 litros. Então, por exemplo, se você paga 30 e conseguir usar 4, nós estamos falando de R$26 de economia Sim. por cada 1.000 litros. Sim. Ah, eu gasto 10.000 litros. Eu estou falando de R$260 por dia. Sim. Né? Então, estou falando aí de 7.000... Considerável. 7.800 por mês. Então, Sim. tudo... Mas o custo, basicamente, é isso aí. 4 a 5,80. Maravilha. O custo por cada 1.000 litros. Maravilha. Respondida a pergunta do nosso associado. Água tratada, desinfectada, igual de torneira. Maravilha. Mais uma também de associado é o seguinte: qual o percentual conseguido e por quantos dias podemos reusar a mesma água? Acho que você até falou um pouquinho sobre isso. Falou. Vamos pular essa daqui. Não, mas quer deixa eu ressaltar. Sim. Eu acho que tudo depende da necessidade. Sim. Né? Se a gente falar, por exemplo, eu fiz as lavanderias de jeans de Toritama, que é uma das maiores capitais do jeans, responde por 26% da produção de jeans nacional, que fica perto de Caruaru. Ali. Nossa, 26%? Pra você ter ideia, na época que eu fiz lá as 9 maiores lavanderias de jeans. Todos para 50.000 litros por hora, só lavanderia grande. Nossa! Mas Toritama, as lavanderias lavavam a roupa, faziam uns buracos no chão assim, a água caía, água suja, eles deixavam a água 1 dia, 2 dias, ia com balde pegando a água para voltar. Nossa. Então, assim, tudo tem a ver com a necessidade. Sim. Né? Sim. A necessidade faz a causa. Então, assim, a gente tem casos... lavanderia que passou 25 dias, lavanderia que passou 62 dias, lavanderia que já chegou a ficar 3 meses. Mas o que normalmente a gente indica é o reuso de 1 semana, 15 dias, 20 dias, para a água não ir saturando e não a gente ter retrabalho. Entendi. Então, hoje, as lavanderias relaves, não tem... estou reusando água, aumentou meu relave. Não existe isso. Sim, então, a gente sim. sempre trabalha com uma prudência técnica. Mas é aquilo que eu falei para você. A lavanderia sem água não funciona. Sim. Dependendo da situação... um dia desse eu estava conversando com uma lavanderia que é nosso cliente lá de Teófilo Otoni, perto de Valadares, e ele, por falta d'água, ele reusou a água há muito tempo, aumentou muito a condutividade e teve alguns problemas, né? E eu falei, cara, vamos tentar reusar só por 15 dias. Sim. Ele falou, cara, mas às vezes eu não tenho água. Uhum. Então, assim, depende muito, né? Particularidades, né? Cada particularidade. O Brasil Sim. é muito grande, cada um tem... Sim. Cada canto do Brasil tem o seu problema. Sim, lembrando que você, dentro das perguntas que nos fizeram aqui, se você tem alguma dúvida ainda, coloque aqui nos nossos comentários, nós vamos encaminhar as perguntas para ele, e ele vai responder para você no tempo hábil, mas não deixe de perguntar para que você não tenha dores de cabeça maior aí no tratamento da água que você usa na sua lavanderia, ok? Eu gostaria de aproveitar também, falar do nosso site, que é o Água Pura Online, e qualquer dúvida também, vocês podem me passar pelo direct do nosso Instagram, @Água Pura Online. Nesse Instagram eu posto muitos vídeos bacanas de lavanderias pequenas, médias, grandes cases, e é bem legal de ver. Maravilha, tá aí, tá? Já anota. Água Pura Online. Aqui, ó, como calcular, essa daqui é uma das mais feitas nos nossos cursos, como calcular o payback, né? O retorno de investimento de uma estação de tratamento de água para o reuso. Como fazer esse cálculo? A gente calcula de acordo com o valor que aquela empresa está pagando pela água do dia a dia. Sim. Né? Se é Sabesp, se é Copasa, se é Cesan, se é Sanep, dependendo de qual empresa que fornece água para ele, tem um custo. A conta d'água, ele pegando o valor e dividindo pela quantidade de metros cúbicos que ele usou no mês, ele tem um valor do metro cúbico. Sim. Manel, minha conta deu 4.000 e eu gastei 400 metros cúbicos. Então você está pagando R$10 metro cúbico. Então, R$10 metro cúbico, se a gente vai usar 5, é economia de 5. Quanto você gasta por dia? Eu gasto 100.000 litros, R$500 por dia, 15.000. Qual é o investimento da estação? Para fazer a estação, para tratar isso aí, você vai gastar 100.000. 15.000? Estão falando aí de 6 anos e meio de payback. Sim. 6 meses e meio de payback. Sim. Agora, é bom lembrar também, Alex, que energia solar, por exemplo, a gente trabalha aí payback de 3 anos, 2 anos e meio. Né? Isso. É porque
Às vezes a pessoa liga para mim e fala assim, Manel, minha lavanderia, eu estou pagando 600 por mês e vai passar para 800. Eu falei, ainda não é vantagem. Hoje a gente trabalha contas superiores a R$ 2.500, R$ 3.000. Por quê? Porque o investimento é 30, 40 mil, ele vai economizar 2 mil por mês, em 15 meses paga. Sim. A pessoa que ainda está pagando 600, mas é bacana isso, que a pessoa me liga com interesse de reusar, e aí eu falo para ele que nessa conjuntura atual ainda não vale a pena. Sim. E ele fica muito agradecido, porque eu falo, cara, eu quero vender o reuso para você, mas eu não vou te forçar a ter uma coisa que eu considero que hoje ainda... Mas ele já começa, até um planejamento, eu vou crescer, estou abrindo uma nova unidade, nessa nova unidade eu vou gastar e eu volto te procurar. Sim. Então, o payback, hoje, quando a gente faz um orçamento, a gente já coloca payback previsto. Sim. Né? Quanto tempo ele vai demorar para retornar esse capital investido? Sim, maravilha. E até cai um pouquinho do que a gente falou no meio do podcast em relação à desinformação que eles têm. Então, quando ele começa já a fazer uma análise, esse planejamento estratégico de como isso funciona, qual que é a formulazinha para ele ter essa base, ele expandiu o negócio. Então, eu já sei como isso funciona. Quer dizer, ele já fez uma pré-análise para saber como que funciona. Assim como qualquer segmento da economia nacional, o segmento das lavanderias vem a cada dia enxugando poucas gorduras, né? Aquela época das vacas extremamente gordas já não existe mais. Sim, a concorrência é muito grande, as máquinas são investimentos altos. Então, assim, tudo é importante. Hoje a gente vê muita lavanderia já abrindo com energia solar, com reuso de água. Sim. Então, a pessoa, quando ele cai na água pura, ele já sabe o que ele quer. Ele já fez um estudo prévio, ele já conversou com 3, 4 pessoas que têm a estação e muito satisfeito. Por exemplo, teve agora a equipe hotel. Eu fiz uma lavanderia em Ubatuba, uma lavanderia hoteleira, em 2005, que na época era só para tratar, para descartar. Semana passada teve o IP Hotel, uma feira do segmento hoteleiro. E nessa feira tem os estandes de máquinas de lavar, se não me engano, a Gebal, a Mamute, outras máquinas que estavam lá, Tolon. E aí, esse rapaz que era da lavanderia de 2005 entrou em contato comigo. Aqui é tal pessoa de Ubatuba. Eu falei, pô, você é da Soma? Que eu me lembro. Sim, tenho a memória, né? Aí ele falou, Manel, estou precisando falar com você de reuso. Que eu encontrei com 2 clientes seus aqui e eles me falaram que estão muito satisfeitos com o reuso. Então, assim, a gente fez o tratamento dele há 20 anos atrás, mas na época não se falava de reuso. Sim. E hoje, dada a demanda, dada a escassez, que Balneário é complicado, né? Balneário, às vezes, o camarada tem uma lavanderia, na época de baixa, ele lava pouco e não falta água. Na época de alta, as casas ficam lotadas, acaba a água. Isso, para essa dor dele. E aí ele cai na mão do pipeiro, que é o vendedor de água, caminhão pipo. Aí a conta fica mais alta, né? Então, é na baixa temporada que ele se prepara para a alta temporada. Maravilha, maravilha. Olha quanta dica de ouro para vocês. Tem mais uma aqui, essa daqui veio do YouTube, que é o seguinte, casos de sucesso de reuso de água em lavanderias brasileiras que você poderia dividir conosco. Cara, são tantos casos de sucesso. Então, muitos, são muitos. Cite um ou dois aí. A Lavos é um grande caso de sucesso. Pra você ter ideia, o Luciano, que é o proprietário da Lavos, ele também agora está com uma empresa de reciclagem de plástico. E ele me chamou para fazer o tratamento lá de reuso também. Sim. Ele já me falou, uma vez eu participando de um curso, e ele estava fazendo esse curso. Ele recebeu o prêmio da ESG, o reuso de água. No início do ano agora, a gente fez um cálculo. Em 3 anos de operação da estação, eles já reusaram 600 milhões de litros de água. 600 milhões de litros? Você sabe o que significa isso? 240 piscinas olímpicas. Meu Deus. Então, assim, a estação dele opera de 25 a 35 mil litros por hora, 3 anos. Então, inacreditável. E no curso, ele falou, hoje, ele tem túnel de lavagem, né, que é aquele equipamento que hoje consegue. Tem gente lavando roupa aí. Normalmente, uma máquina de lavar normal gasta 25, a extratora de 12 a 18. E hoje tem gente lavando roupa no túnel com 2,
3 litros de água. Sim, sim. Então, ele já tem um túnel que não é um equipamento barato, estou falando para casa de milhões. Sim. E ele está comprando o segundo túnel, ele falou que os 2 túneis ele comprou com a economia possibilitada pelo reuso de água na empresa. Então, assim, são casos que você tem não só da qualidade, da economia, de como aquela empresa galgou institucionalmente, como que ela passou a ser reconhecida no mercado. Sim. Né? Mas a gente tem caso, lavanderia no Leblon, que o camarada investe 40 mil e economiza 7 mil por mês, 8 mil por mês. Sim. Payback de 4 meses e meio, 5 meses. Sim. Então, assim, são tantos casos. E também casos de problemas sérios, né? A pessoa ia ter que sair da localidade onde está, porque não tem água. Então, assim, a gente... normalmente, a gente pensa em grande case, uma grande economia financeira. Mas não é só o grande case, a economia financeira não é o norte do grande case. Sim. O grande case, às vezes, eu falo, cara, quantas vezes eu já ouvi? Eu estava para sair daqui, eu não tenho água. Sim. Imagina, o camarada tem um galpão há 40 anos, tirar o galpão, construindo, os funcionários dele já moram no bairro, aquele negócio. Então, assim, seja, é uma coisa muito complicada. Sim. Esse depoimento que eu conversei com o Bruno, dessa lavanderia lá de Fernando Noronha também, ele falou, não existiria lavanderia aqui em Fernando Noronha, porque eu fiz uma lavanderia que é de um grupo EcoCharme, que eles têm 8 pousadas lá em Fernando Noronha, e agora eu fiz dessa lavanderia que é hoteleira. Olha só lá para pousada. Sim. E ele falou comigo, não existiria viabilidade de ter lavanderia aqui em Fernando Noronha. Muda a história e a realidade da... Então, são muitos cases. Sim. Muito bom. Cases. Muito bom. Então vamos lá, chegamos aos momentos finais aqui. Quando a entrevistado é bom, o tempo passa assim, a gente nem vê. Legal, né? Alex. Eu gosto assim. Mas agora uma pergunta, eu como um iniciante no setor de lavanderias, eu estou para montar a minha lavanderia, que dica que você daria para esse novo investidor no setor de lavanderias em relação ao reuso da água? Que dicas iniciais? Pensa que é uma lavanderia de pequeno porte, no máximo médio porte, ele quer iniciar, que caminhos você traçaria para essa pessoa? O primeiro passo, independente do porte de sua lavanderia, é procurar um bom consultor. Sim. O consultor, ele está há 30, 40 anos trabalhando com isso. Ele tem a inovação, ele tem as informações na mão. Então, assim, você saindo do zero, por exemplo, eu inaugurei em Marechal Deodoro, em Alagoas, uma lavanderia que ele lava bag. Ele era carteira assinada, saiu do emprego dele de 20 e poucos anos, montou a lavanderia do zero, não tinha conhecimento nenhum. Sim. Eu não vou dizer para você que a pessoa que não tem conhecimento não consiga virar, que é o termo que a gente fala, né? Mas assim, eu indico um consultor. O consultor vai te dar a luz de tudo, aproveitamento de espaço interno, circulação, para você não ficar fazendo puxadinho. Esse é o primeiro passo. Segundo, é o estudo de viabilidade. Né? Será que naquela região que você vai montar a lavanderia, ou quem você pretende atender é viável? A região comporta? Tem a demanda? Sim. Porque para a gente não sair investindo, nenhum investimento hoje pode ser feito no escuro. Sem estudo. Né? E nesse estudo de viabilidade vai aparecer a presunção de gasto diário ou mensal de água. Sim. E com base nessa presunção que vai ser e se ele condição sine qua non ou não ter o se ele não tem essa água. Consultoria, ele não consegue nem ter uma base de não, que se tipo ele não de tiver cálculo. Ele vai abrir a lavanderia e ele vai chegar um momento que ele fala assim, estou gastando muita água. Aí ele vai chegar em uma empresa de reuso de água. Mas assim, quando você, desde o início, já ali na estudo de viabilidade, você já tem um consultor, o consultor já vai te colocando, pensa nisso, pensa nisso. Já antecipa essa visão. Você pode até não fazer de imediato, mas você já sabe que algum dia existe a possibilidade, vou fazer isso aqui agora, mas eu vou abrir uma lavanderia para 500 quilos e eu quero chegar a 2.000 quilos. Sim. Até 1.000 quilos minha água aguenta. Sim. Para 2.000 quilos tem que ter reuso. Sim. Então você tem um estudo. Essa tomada de decisão inicial dele, ele já vai pensando nessa condição. Ele já vai pensando. Ou você pensa com um consultor, ou você pensa tomando porrada. Sim. Então é melhor com o consultor. Maravilha. Exatamente isso aí. Joia.
Aqui no Brasil, quais são as mudanças que você vê para a gente chegar no final e alegrar ainda mais quem nos assiste, né? Porque são tantas informações importantes. Para quem está assistindo o podcast, né, hoje é o dia que ele fará o curso na parte da tarde. Né? Então, como está sendo gravado o podcast, então com certeza já passou o curso. Mas o curso ficará gravado para que você possa ter acesso também às informações por completo. Mas hoje assim, Manuel, o que você vê de mudança considerável aqui no Brasil em relação ao entendimento da questão do reuso? O que você percebe que, olha, Alex, eu tenho, ou que você vê que está para frente, que ainda não está acontecendo, mas está para acontecer? O que você vê de mudança positiva aí? A primeira mudança foi a gente sair do campo das grandes empresas e o reuso ter chegado a pequenas empresas. Sim. Isso foi muito bacana, porque às vezes a pequena empresa ela está enraizada ali no local dela, ela não tem condição de sair e o reuso é uma saída extremamente estratégica para ela. Né? Esse ponto de virada entre é só empresa grande que faz e agora empresa pequena faz também, eu considero como um momento muito importante. O divisor de águas também. Né? É um divisor de águas também. E eu tenho muito orgulho de ter participado desse início de reuso de água no Brasil. Com as quebras de paradigmas, com as dificuldades todas que a gente teve. Mas eu vou dizer para você que o reuso tem muito para dar ainda. Sim. Tem muita empresa. Inclusive, nós estamos aqui em Ipiranga há 2 semanas, eu até falei com o Marcos Toledo, legal que a Abralave é contemporânea da Água Pura. A Água Pura e a Abralave tem 25 anos de mercado, né? E eu mandei um projeto para uma estamparia aqui em Ipiranga. Próximo. Tem 2 semanas. Que legal, que legal. Então, a gente faz muita estamparia também. Mas eu acho que hoje o grande barato do reuso ele está em todos os níveis do segmento. Maravilha. No nosso caso, lavanderia. Eu ia até falar, você conhece, já há 25 anos na área, você conhece o início, meio e fim, mas não, o início e meio, né? Porque ainda há muito a se crescer, né? Então, o fim está distante, o fim está sempre distante. Maravilha. O que a gente acha impossível hoje, amanhã Eu converso muito com o fiscal de meio ambiente, né? Que às vezes eles se reportam a bibliografia. Eu falei, rapaz, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente inventando produto, tem gente inventando máquina nova. Então a gente não pode achar. Tudo gira muito rápido. Hoje, inteligência artificial, o mecanismo, automação. Eu inaugurei tem uns 2 meses uma lavanderia em Anápolis. O camarada botou tudo automatizado de qualquer lugar que ele estiver. Ele sabe acessa tudo da lavanderia dele, sabe quanto ele está usando. Então, assim, são muitas vantagens, né? E a gente está caminhando a passos largos aí. Maravilha. Às vezes você pega água de poço e o seu poço tem um pouco de ferro. Aí você não tem tratamento por ferro, você usa água nova. Quando ela passa pelo meu tratamento, quando a gente faz a desinfecção, que é a base de cloro ou algum oxidante, esse ferro oxida. Então a água de reuso é melhor do que a água nova. Como também é a história que o Léo falou comigo. Hoje eu tenho certeza que eu estou falando. A água de reuso é melhor. E ele não tinha problema de água. No caso, assim, esse caso específico do preconceito, Manel, eu analisei aqui a água está com 0,3 de ferro, que é o padrão, que é o padrão de potabilidade, mas assim, já não é legal para lavar roupa. Entendi. Falei, você vai lavar roupa e a água de reuso vai voltar com 0 de ferro. Então, existem algumas situações e conversando com gente que está fazendo reuso há muito tempo, que a água de reuso é melhor que a água nova. Por isso que você tem que procurar gente competente, gente da área, porque a gente não está brincando com 30 mil, né? É um investimento de tempo, de valor. Mesmo que seja uma lavanderia pequena, nós estamos falando de 600 mil, mas são 600 mil de uma pessoa que juntou a vida inteira. É o dinheiro que ela tem para investir. Exatamente. Então não pode correr nenhum tipo de risco. Né? Entendi. Muito bom. Olha quanta coisa útil, quantas informações importantes vocês estão recebendo no nosso podcast. Se você tem algum produto ou serviço
que gostaria de apresentar em nosso podcast. Está aqui o QR Code para você já ter mais informações. E agora eu vou pedir para o Manuel se despedir de vocês com muita tristeza no coração, porque eu estou aprendendo aqui, mas eu vou participar do curso à tarde, então mais informações eu vou aprender também. Já coloque aí nos comentários quais são as suas dúvidas, né, em relação à sua lavanderia, e se você quer abrir uma lavanderia também. Você também atende com consultoria à distância? À distância. Rapaz, se eu te disser que hoje, das 200 últimas estações que a gente fez, eu fui em 5. Sim. Hoje a pessoa me liga, fala, Mané, é isso. Eu peço para fazer um vídeo mostrando a lavanderia, o espaço, quanto que você gasta, eu passo a proposta. Sim. A gente fecha o contrato, em 10 dias eu mando o projeto, eu acompanho a obra hoje por videoconferência. Perfeito. Então hoje, por exemplo, o pedreiro, o instalador, ele se está com dúvida, me liga. Então hoje nós estamos com 35 obras em andamento. Então, essa semana já inauguramos 2, segunda e uma terça, né? Então, assim, facilita muito isso, né? Porque antigamente, no começo, eu cheguei aí 7, 8 vezes. Eu ia para conhecer a demanda, voltava, passava a proposta, ia para fechar o contrato, tirar a medida, voltava, ia para levar o projeto, ia durante 2, 3 vezes a obra e ia para inaugurar. Hoje, até inaugurar, eu inauguro por videoconferência. Olha que maravilha. Então, se facilitou muito a vida, foi uma coisa que veio pós-pandemia também. Sim. Mas é bom para todo mundo, que diminui muito o custo do investimento para a pessoa. Maravilha. Né? Então, não tem como você não acessar. Agora também com a tecnologia, ele consegue te atender de forma mais rápida e útil para o seu tempo também, que eu sei que todos que têm lavanderia têm um tempo muito corrido, né? O proprietário de lavanderia corre demais. Então tá aqui os contatos dele aqui. É só você acessar, entre em contato também com a Abralave, participe dos nossos cursos. Toda semana nós temos um curso diferente para que você tenha uma capacitação dos seus colaboradores e cresça nos seus negócios também. Aceito? É o seguinte, eu gostaria que você se despedisse agora olhando para aquela câmera, deixando um recadinho especial para os nossos telespectadores aqui. Alex Bastos, foi um grande prazer participar aqui desse podcast com você. Você soube de forma muito bacana extrair o que a gente quer falar, né? Eu gosto que a pessoa pergunte, porque eu não quero só falar do tema que me importa, mas é o tema que aflige o segmento, né, que é muito importante isso. Muito satisfeito de estar aqui na Abralave, nossa contemporânea, 25 anos de mercado. Isso. E é isso aí. À tarde nós estaremos juntos no curso Reuso de Água em Lavanderias. Maravilha. Um abraço. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo podcast.